Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Vamos falar sobre o comportamento do dólar, tá bom? Vamos entender um pouquinho como funciona a dinâmica do dólar em cima dos trades, em cima das operações, para que a gente possa entender quando entrar em trade de swing e quando não entrar, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like, compartilha com os seus amigos, porque além de estar ajudando o nosso canal a crescer, você também está compartilhando conteúdos de qualidade com os seus amigos que vão fazer a diferença dentro das operações deles. Então, vamos lá, sem mais delongas, operações em dólar. Eu estou aqui com alguns setups mistos, né? Eu vou colocar aqui em um setup limpo e vamos tentar entender um pouquinho da dinâmica comportamental do dólar. Bem, uma das coisas mais importantes é a gente entender precificação, tá? Vou botar aqui no gráfico diário. Quando a gente está falando de dólar, estamos falando então de precificação, né? Desvalorização ou valorização do real frente a essa moeda, né? Que é a moeda que conduz todo o mundo. Quando a gente entra nesse fator precificação, algumas coisas têm que ser levadas em conta. Primeiro, por que o dólar está subindo? Tá? Segundo, onde são os pontos mais fortes de resistência para esse dólar, né, para essa operação? Terceiro, gerenciamento em cima dessa operação, para que eu me mantenha vivo até atingir os meus objetivos. No final do vídeo eu vou mostrar um pouquinho do relatório para vocês, tá, das minhas operações de dólar, operações extremamente leves, muito leves, porque não precisa ficar se expondo muito. Tá? Você pode fazer operações curtas, né? Curtas não, né? Com poucos contratos e pegar operações mais longas, né? No caso da desvalorização ou valorização, para que você então consiga ganhar e bater a sua meta mensal. Então, primeiro, por que o dólar está subindo? São N fatores que podem contribuir para o aumento do dólar, né? Os principais fatores econômicos são risco país, né? Quando a gente está passando uma turbulência aqui dentro do nosso país, isso faz com que o risco aumente e o dólar vai subir automaticamente, porque os investidores estrangeiros retiram o dólar do nosso país. Segundo fator são os fatores econômicos dos Estados Unidos, se eles estão atrativos ou não para os investidores estrangeiros. Se eles estiverem atrativos para os investidores estrangeiros, né, muito mais do que aqui no nosso país, eles retiram o dólar do nosso país. Retirando o dólar, a gente já sabe, né? Quanto menos dólar a gente tem alguma coisa, mais ela vale. O outro fator, né, que a gente pode colocar em cima dessa turbulência toda são os fatores econômicos externos, né? Aí a gente está vendo aí guerra comercial, né? Estresse político entre as potências. A gente passou por essa turbulência muito grande na época do governo Trump, né? Com os tweets dele a respeito da China. Então era muita pancada no dólar por cima desses tipos de notícias, né? Então, às vezes nosso país estava ali tranquilo na dele, não tinha nada acontecendo aqui com a gente, né, que pudesse trazer turbulência para a moeda, mas lá fora vinha uma notícia e que bagunçava todo o gráfico, né? Então você vai ter guerra. Então, por exemplo, agora a gente está passando, nós estamos em dia 25/7/2022, né? Eu estou gravando esse vídeo para poder lançar ele no dia 26, né? Então, esse fator, né, de estresse lá fora também, né, de guerras, né, como está acontecendo agora com a guerra com a Ucrânia, faz com que as moedas subam, né? Então, todas essas turbulências envolvem essa moeda. Só que existe uma coisa importantíssima, que é a precificação desse ativo. Se o dólar está valendo agora, por exemplo, tá? Agora, nesse exato momento, tá? Ele está valendo 5.364, tá bom? O que ele quer dizer com isso? Ele está valendo R$ 5,36 aproximadamente, que é o valor, né, médio de negociação entre as casas de câmbio. Isso significa que nossa moeda está desvalorizada 5,3 vezes, né, em relação à moeda americana. Quando a gente chega em estresses, né, de R$ 5,90, R$ 6, começa a ficar inviável.
Aí você tem que começar a olhar para a nossa economia interna. A nossa economia interna suporta um dólar a R$6? Se você acha que não, se você acha que cara, vai bater R$7, como eu vi alguns analistas falando, né, porque o dólar bateu R$6 na pandemia. Cara, vai bater R$7. Eu não acreditava. Então a gente entrou vendido em dólar a 6, fizemos um mega trade em cima do dólar. Então você começa a entender um pouquinho o seguinte: esses fatores, né, de precificação estão em harmonia com a nossa economia interna? Porque se a nossa economia interna ela está bem, isso não faz muito sentido. Então acaba sendo estresse, tá, de informação, estresse de notícias em cima, que depois vão corrigir normalmente, entendeu? Então esse tipo de comportamento faz com que você tenha as deixas, né, as suas entradas para swing trade. Vou botar aqui no gráfico diário. Já estamos no gráfico diário. Deixa eu botar aqui a barra de estudos. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Olha esse fundo aqui, 4.738. Quando ele tocou aqui a primeira vez, ele desceu, fez um pullback em cima, testou o fundo. Quando ele testou o fundo, a gente comprou. Stop era muito curto, porque se ele rompesse o fundo, era stop. Se ele não rompesse o fundo, era gain. Então o risco, né? 588 pontos de retorno para testar essa máxima aqui em cima, com um risco de perda de 40 pontos. Tá lindo, né? Quase mais de 10-1 no risco-retorno. Então, quando a gente chegou aqui nesses 4,70, na época era 4,63, tá? Porque esse contrato ele mudou e assim que ele muda, né, os contratos, as margens de cada contrato mudam também. Então você vai entender que, mas o dólar ele nunca bateu R$6,80, R$6,60. Ele nunca bateu esse valor, mas trocando os contratos às vezes dá essa divergência. Então, quando ele bateu naqueles 4.630, se eu não me engano, acho que foi exatamente esse valor que ele bateu em abril, tá? Se você quiser saber o código, né, quanto ele bateu, basta você vir aqui, no mês de abril, coloca o código de abril e você vai ter exatamente a precificação do dólar naquele mês. Então, se por acaso esse dólar ele chegou nesse nível, tá? Nesse nível de 4,60, como você interpreta essa queda monstruosa de mais de 1.300 pontos de dólar? Como você pode interpretar? Fluxo estrangeiro. E aí, acabou? Não acabou? Né? Aí começa a entrar aqueles fatores assim, vou adivinhar o fundo. Ele não perde 5,20. E ele despencar, ele não vai perder R$5. Vê aqui, caiu. A gente não tenta adivinhar fundo, tá bom? Mas uma coisa que a gente pode entender nessas operações são os fatores econômicos internos. Quando você começa a ver que é apenas fluxo, né, externo vindo para poder comprar commodities, comprar algumas ações que estavam umas pechinchas enormes aqui na nossa bolsa, então entrou muito, mas muito capital estrangeiro. Só que chega um momento que o fluxo de capital estrangeiro entrando dentro do nosso país, ele começa a diminuir. Aí você tem um fator importante. É difícil você entender toda essa dinâmica micro e macroeconômica? Eu acho que é. Eu, pelo menos, às vezes fico muito perdido. Por isso que eu conto com os meus assessores, né? Eu sou assessorado pela Blue Star, né, no escritório da XP. Se você tem interesse em entender um pouco mais do trabalho deles, né, e ter acesso aos nossos descontos da nossa equipe, entre em contato com a gente que a gente cadastra vocês aí sem problema nenhum para vocês poderem ter esses benefícios. Mas todas as vezes eu puxo lá o Marquinho, né, converso um pouquinho com ele. Marquinho, me dá uma força aí, cara, olha só. Como é que tá o fluxo? Rafael, o fluxo está muito forte, está muito forte, está muito forte. Porque aqui eu fiz essa compra na época, porque eu tinha aqui um suporte muito importante nessa zona aqui, tá? Quando ele fez essa alta. Só que quando eu fiz essa compra, eu fui perguntar para ele do fluxo e ele falou que o fluxo estava monstruoso entrando ainda. Então eu entendi que isso aqui era só uma realização dos vendidos. Então eu cessei a minha compra. Isso salvou a minha carteira. Porque como eu faço muito swing trade, olha o tamanho da pancada que eu ia tomar nessa operação. Então assim,
vários fatores podem ajudar vocês a tomar as decisões em cima do dólar, né? Para vocês poderem fazer o swing trade de vocês sobre essa análise comportamental. Mas os fatores de micro e macroeconomia são decisivos, tá? Depois disso entra a precificação e depois disso entra os pontos gráficos. O que são os pontos gráficos? Lembra que a gente já falou logo no nosso primeiro vídeo, aqui acho que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei nesse canal, sobre suportes e resistências a partir de topos e fundos? Cara, isso é um mantra total. Olha isso aqui. Tá vendo esses fundos aqui? Ó, bem aqui de junho, agosto, setembro. Olha aqui, bate junto com fevereiro. Todo mundo vendido em dólar. Todos os meus amigos vendidos em dólar aqui. Qual era o estresse da oposição? Do 500 ao 600. Esse era o estresse de posição. A gente entrou vendido. E só alegria. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do resultado desse mês, tá? Só do dólar. Deixa eu tentar colocar aqui. Personalizado. Vou botar aqui do dia 28 de junho até o dia 25 agora, porque foi quando a gente começou a trabalhar esse contrato de dólar, tá? Então, ó, só esse mês eu fiz R$13.500 nesse zigue-zague aqui em cima, tá? E o relatório completo, olha aqui, eu não operei pesado, tá? Tem uma operação aqui com 24 contratos, só que essa operação com 24 contratos aqui, ela foi operação de defesa. Então, quando você tem uma operação aberta, tá, em cima do gráfico, todas as outras operações que você faz atacando essa posição acabam sendo somadas a ela. Então, aqui, em sua maioria, eu utilizei de 3 a 4 contratos. Sempre quando passa aqui um pouquinho, ó, mostra aqui que foi 10 contratos, etc., foi porque eu ataquei a posição, tá bom? Mas, ó, você vai somando 2 aqui, 4 ali, 2 aqui, 600, 600, mais 1.000, mais 2.000, quando você vê R$13.000 atingidos em cima do dólar. Isso operando leve, tá? Porque eu peguei essa operação aqui, a primeira operação, acho que eu peguei aqui um pouco mais perto aqui do 450. Tá? Ela chegou a vir aqui no 500, aí eu completei a mão, foi com 6 contratinhos aqui. Quando eu vi que eu comecei a cair, eu comecei a atacar as minhas posições para poder aumentar o meu lucro. Tá? Quando ele chegou aqui na casa do 400, que era a minha zona de estresse, eu zerei a posição e eu fiz esse movimento algumas outras vezes. Tá? Hoje, por exemplo, eu encerrei uma posição de venda de dólar, como vocês viram ali, foi a última posição, né? Um pouco mais de R$2.000. E eu fui criando a minha meta financeira em cima dessas operações, de forma tranquila. Não teve alavancagem, não teve risco para minha carteira. Eu sempre gerava gordura, trabalhava em cima dela e pronto. Então, esses pontos gráficos é o que vão entender para você, vão mostrar para você o risco e retorno das operações. Aqui eu estou só mostrando topos e fundos. Você pode utilizar as bandas de Bollinger estocástico. Se você não sabe entender como funciona esse indicador, dá uma olhada aqui no nosso vídeo, eu ensino também como é que ele funciona. Você pode usar médias móveis, Gustavo gravou um excelente vídeo sobre as médias móveis. E por aí vai. Existem vários setups que você vai poder utilizar para poder te dar uma base sobre a análise comportamental do dólar. E, cara, faz a diferença, tá? Nós estamos 100% invictos, mostrei do relatório para vocês, não tem um real de perda, tá? Nas operações. Foram operações muito bem pensadas, muito bem planejadas, porque todas foram feitas ali, dentro da zona de estresse do dólar. Então o risco-retorno acaba sendo muito positivo para as operações, tá bom? Bem, se eu pude ajudar vocês com esse vídeo, espero que vocês compartilhem com seus amigos, deixe aquele like aqui no canal, porque você entender um pouco de como funciona o comportamento do dólar, obviamente que assim, eu fui muito breve nesse vídeo,
tá? Tentei ser o mais breve possível, né, para poder não alongar demais o vídeo, né? Porque eu sei que tem muita gente que olha assim, não, esse vídeo aqui tem 10 minutos, eu vou assistir, esse vídeo tem meia hora, não vou assistir, né? Então eu tentei ser um pouco mais breve aqui no nosso vídeo, né? Mas se você quer entender um pouco mais sobre análise comportamental de dólar e como você pode lucrar sem se expor muito em cima dessas operações, pô, entre em contato com a gente, tá? Nós temos sempre cursos para lançar aqui no nosso grupo e você pode fazer o seu cadastro, basta você entrar em contato com a gente, tá na descrição do vídeo, tá? O nosso contato aqui do nosso suporte, a gente vai ter o maior prazer em atender você e cadastrar você nos nossos próximos cursos. Se a gente já tiver um curso em andamento, você faz o seu cadastro no próximo curso, tá? E aí já fica com o seu nome na lista de espera e assim que possível a gente vai abrir uma outra turma, entrar em contato com você e vai ser um prazer ter você na nossa equipe também. Gente, meu nome é Rafael, esse foi mais um vídeo do canal Buscando a Meta, até a próxima, tchau, tchau.